Estamos começando hoje mais uma aula do nosso curso Em Busca da Intimidade, né? Já é praticamente a quarta aula. Tivemos a introdução, depois o capítulo 1, capítulo 2, os primeiros tratando da vida interior. E agora a gente começa o capítulo 3, né, desse curso Em Busca da Intimidade. Qual que é o objetivo desse curso? Por que isso? Para buscarmos meios de aprendermos, ou seja, de crescermos no entendimento da vida interior, da nossa vida com Deus, do crescimento interior. E agora, principalmente nesse capítulo 3, o capítulo maior do livro As Três Idades da Vida Interior, é o livro que nós estamos usando como conteúdo para o nosso curso. Esse capítulo 3 é o maior dos capítulos do livro. Ele tem 60 páginas praticamente. Ele é dividido em 5 artigos. E ele vai falar justamente do organismo sobrenatural, ou do organismo espiritual, né? Esse organismo que cresce dentro de nós, dentro da nossa alma. Então hoje nós vamos fazer os 2 primeiros artigos, onde a gente vai falar primeiro da vida natural e da vida sobrenatural da alma, e depois nós vamos começar uma introdução das virtudes teologais. Os outros 3 artigos da aula. Depois vamos falar das virtudes morais, as virtudes morais adquiridas e infusas, depois os dons do Espírito Santo e, por fim, né, da vida sobrenatural, que é o 5º artigo desse capítulo 3. Então serão 3 aulas, né? Eu vou dar a primeira, o Ronaldo vai dar a segunda e eu termino a terceira aula. Então, acompanhe bastante e saiba assim, que é um conteúdo de um tesouro verdadeiro, um tesouro que a igreja tem para nós, através do padre Reinaldo Garrigou Lagrange. Tesouro mesmo, né? Três idades da vida interior. E com tantas agitações, com tantas coisas, querer ter intimidade com Deus já é uma graça, só o desejo de ter, mas também alcançar essa intimidade é um desafio. Porque hoje a gente vive uma vida muito corrida. Então, esse curso ele nos dá uma base muito boa, né? Uma base concreta para a gente poder querer essa intimidade e buscar. Somente vocês viram na questão da vida interior, do diálogo interior com Deus, de falar com Deus, de estar com Deus. Falamos da importância do estado de graça, né? De estar em estado de graça. E agora a gente começa então para a gente falar desse organismo espiritual ou sobrenatural. A primeira coisa que é importante a gente entender que a gente falou nos outros 2 capítulos, né? Que é o germe da vida eterna, né? O início da vida eterna, a vida eterna que, né? Santificante, né? É a primeira ação, ou melhor, qual que é a faculdade que faz essa vida eterna germinar em nós, né? Qual que é a ação da graça santificante? O que é? As virtudes infusas, teologais e morais, e os dons do Espírito Santo. Então pensemos assim, quando eu entro em estado de graça, quando eu começo a vida eterna em mim, o que começa em mim? De forma ativa mesmo, o que ativa dentro de mim? As virtudes teologais e morais infusas, né? Porque tem as virtudes morais adquiridas, nós vamos falar na próxima aula, mas as virtudes teologais e morais infusas, ou seja, que Deus dá pela graça, e os dons do Espírito Santo. E ali começa esse novo organismo, né? É como que eu vou usar um cantinho aqui, que aqui está já uma explicação que nós vamos ter, mas eu vou usar esse cantinho aqui. É como que a sementinha, né? Tem o solo, a sementinha que cai, o primeiro brotinho dela, né? A primeira folhinha que vai nascer nela são as virtudes infusas, teologais e morais e os dons do Espírito Santo. Só que não é só isso aqui, e depois vai vir mais coisa, não. Eles começam como uma pequena plantinha, e aí eles vão crescer e se tornar uma árvore. O que vai crescer? As virtudes e os dons do Espírito Santo. O que é a vida da alma? As virtudes e os dons do Espírito Santo. Entendam isso, né? Nós vamos explicar isso melhor durante a aula de hoje, mas é só mesmo para introduzir você nisso, né? Bom, o que é preciso entender primeiro? Nós somos seres humanos, né? Nós temos
o existir de todo o resto da criação, que é a parte que tem nas pedras, que tem nos bichos, plantas, né? Nós temos vida, que aí não é mineral, mas tem nas plantas, tem nos bichos, né? E nós temos uma alma, ou um interior, que também, na verdade, não seria uma alma, né? A alma seria o quarto, né? A alma é aquilo que nós temos de diferencial. Mas nós temos a sensibilidade, que também está presente nos bichos. Temos a alma humana, né? Que também traz essa sensibilidade dos bichos, e tem também algo que é próprio do ser humano. Entenda isso. A alma humana, né, a alma que a gente tem, né, a nossa alma, ela tem uma natureza própria, que é dela. Tem gente que pensa, a alma é onde habita Deus, a alma é onde está Deus. Não. Ou sim, mas não necessariamente. Nem toda alma humana cresce nela algo de Deus. A alma humana, o ser humano, é uma faculdade que caracteriza ele como ser humano. A vida espiritual, ela vai habitar na alma, mas para ela habitar na alma é preciso permitir. E a alma humana, ela tem uma natureza própria, né? Ela tem características próprias dela, né? Que faz dela uma alma humana. Independente se essa alma está aberta a Deus, se essa alma quer Deus ou não. Ela tem algumas faculdades. Quais são essa natureza? Primeiro, tem a parte sensitiva da alma, que é a mesma coisa que tem nos animais. Por exemplo, os sentidos internos e externos, a imaginação, né? A memória sensível, a sensibilidade, o apetite sensitivo, as paixões. Tudo isso está presente na alma humana, como uma natureza do interior do ser humano. O interior do ser humano tem isso, como tem dos bichos. Os bichos têm imaginação como nós. Os bichos têm memória de guardar coisas como a gente, como ser humano. Um cachorro, por exemplo, ele tem uma memória, você treina ele para aquilo, ele faz aquilo igualzinho. Que assim também o ser humano. Ele tem a sensibilidade, por exemplo, de sentir raiva, de sentir prazer, de sentir coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta, a dor. Tudo está presente também na sensibilidade dos bichos, de todos eles. Os bichos, eles por exemplo, eles atacam, eles se defendem, né? Eles são movidos por sua sensibilidade. O instinto animal é movido pela sua sensibilidade. No entanto, quando você pega um cachorro, mesmo que ele é bravo, cuida dele pequenininho, dá a ele carinho, trata, dá comida, ele cresce e traz essa memória sensitiva de alguém que gosta dele. E o contrário também. Se você o maltrata, ele cresce e traz memória sensitiva do maltrato. Aí ele vai atacar, não, às vezes ele vai ter medo. Alguém que bateu nele sempre, ele vai ter medo. Ele é movido pelo instinto. São por instintos. No entanto, abro um parênteses aqui, tem gente que acha que o bicho é capaz de amar. Não é. Porque ele não tem a segunda faculdade da alma. E é pior, ele não consegue a caridade perfeita, que é já a vida espiritual, a vida sobrenatural, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Mas abrindo esse parênteses, por quê? Porque o bicho, ele não escolhe, ele vive por instinto. Essa primeira faculdade da alma do ser humano, que está presente também nos bichos, é simplesmente as instintivas. A segunda faculdade da alma, presente só nos homens e nos anjos, porém nos anjos de uma forma assim, no upgrade, né, top of mind, os anjos estão lá na frente, né, da nossa segunda faculdade, que é a faculdade superior. Qual que é ela? A inteligência, o intelecto e a vontade, que os bichos não têm. Por isso eles não são capazes de amar. Por quê? Amar é um ato livre, de vontade. Amor não é sentimento. Tem um amor sensitivo, mas que não é bem amor. É um carinho, é uma paixão. Mas o amor verdadeiro é uma vontade de amar, né? Uma escolha por amar. E os bichos não têm essa escolha. Até porque Deus, quando nos deu amor para criarmos família.
e os bichos não são capazes de criar família. Mas como assim, Eduardo? Tem tanta gente que tem um cachorro e acha que ele é da família. A pessoa até pode considerá-lo, mas ele não consegue distinguir isso, porque ele vive de instinto. Ele está ali, demonstra carinho, ele demonstra amor, ele demonstra tudo isso, mas por instinto. Porque ele foi cuidado, ele tem uma memória sensitiva para aquilo. Aquilo não é amor. Amor é um ato de vontade, um ato livre, que não é presente nos bichos. O bicho não sai de casa e fala assim, agora eu vou escolher qual família vai cuidar de mim. Não. Ele simplesmente, ele é, como diz, conduzido. Né? Ele não se conduz. E ele vive por instinto. Por exemplo, se você pensar na procriação dos bichos. Um cachorro está com uma cadela no cio, ele cruza com aquela cadela, ela fica prenha. Nascem os filhotes. Os filhotes crescem, e aí assim, eles não vivem como uma família. Eles não vivem um amor família, não, eles vivem como bichos. E se uma cadela que veio daquela cria ficar no cio, o macho que foi o, entre aspas, né, o pai dela, né, que cruzou com a cadela mãe e vê ela no cio, ele não distingue ela de uma cadela que é minha genética, não, ele simplesmente vai para o instinto. O ser humano também tem esse instinto. Esse instinto também é presente no ser humano. Porém, nós temos a parte superior da alma, que não é a parte sensitiva, que é o que eu já disse para vocês. É a parte intelectual, onde está presente a inteligência e a vontade. Né? São duas partes superiores, que não tem nos bichos. Os bichos não têm essa capacidade de serem inteligentes, de pensarem, não. Muito pelo contrário. Eles são só por instintos. Mas, Eduardo, hoje o mundo vive muito por instinto, as pessoas têm esses instintos? Sim, de fato. E estão cada vez mais parecendo-se com bichos. Cada vez mais não conseguem construir família. Cada vez mais não conseguem ter valores. Cada vez mais não conseguem construir coisas eternas. A eternidade é para o ser humano e para os anjos. Para aqueles que têm a parte superior da alma. Né? Ou melhor, para aqueles que cultivam essa parte superior, da inteligência e da vontade. Como que a gente pensa? Olha só, interessante. A parte inteligível, né, da nossa alma, onde estão contidas verdades necessárias e universais, os animais não têm. Por exemplo, nós somos capazes de pensar assim, nada acontece sem uma causa, e em última análise, uma causa suprema. Ou, é preciso praticar o bem e evitar o mal. Nós somos capazes de pensar isso. Que nada acontece por acaso, que tem uma causa suprema. Ou, que é preciso praticar o bem e evitar o mal, né? Nós temos a capacidade de imaginar isso. Um bicho não tem. O cachorro não tem. Fala assim, eu tenho que praticar o bem e evitar o mal. Ele não sabe. Ele é conduzido, adestrado para fazer aquilo. Se ele for adestrado para o mal, ele não tem consciência de bem e mal. Os nossos instintos, a parte inferior da nossa alma, não tem consciência de bem e mal. A parte superior, sim. Ela tem, na inteligência e na vontade, a capacidade clara de fazermos o bem ou de fazermos o mal. E até de distinguir um do outro. Né? A inteligência não conhece somente o bem detectável, mas ela também conhece o bem honesto e razoável. Ou seja, ela não consegue só detectar o bem que está aí, ó. O bem claro, o bem, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Mas ela também consegue ver o bem que está por trás das coisas e até aquele bem que é honesto, mas que não é visto. Uma pessoa, por exemplo, é capaz de dizer assim, antes morrer do que trair minha esposa. É um bem que a gente não consegue ver, que só a parte superior da alma consegue distingui-lo. Por quê? Porque ela nos dá inteligência e vontade. Né? O animal nunca chegará ao conhecimento desses princípios. Jamais. Ele não ultrapassa a ordem natural das qualidades sensíveis. Ele não consegue passar disso. De instinto, né, e de sensibilidade.
Por isso a inteligência domina imensamente sobre a sensibilidade e as emoções. O que de nós seres humanos? A capacidade de controlarmos nossa sensibilidade, nossas paixões. Quanto mais o ser humano é deixado levar pela sua sensibilidade, pelas suas paixões, pelas suas emoções, menos humano ele se torna. Tem a história de Tobias e Sara, não sei se você já leu no livro de Tobias, que Sara tinha se casado 7 vezes, tinha ficado viúva 7 vezes. Antes mesmo de consumar o matrimônio, tinha um demônio que matava os maridos dela. Imagina só, ela se casava, vinha um demônio e matava o marido dela. Antes mesmo de consumar o matrimônio. Aconteceu 7 vezes. De repente tem um jovem, história, chamado Tobias, que vai se casar com ela. E aí quando ele chega lá, vai casar com Sara, tudo muito bonito, mas ele tem medo. Se já morreram, eu posso ser o 8º. Quem mata é um demônio? Que força eu tenho contra o demônio? Só que ele conversa com o anjo Rafael, que estava disfarçado de amigo dele, de um homem, e ele fala: eu tenho medo de casar com ela e morrer. E o anjo diz para ele uma frase interessantíssima, está lá no capítulo 6 do livro de Tobias: ouça e lhes direi sobre quem o demônio tem poder. São aqueles que se casam, indo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam às suas paixões como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Olha só, são os que se casam, banindo Deus de seu coração, ou seja, banindo Deus, ainda dá para ficar como ser humano. Nós vamos falar daqui a pouco dessa entrada de Deus na alma. Eu ainda não entrei nessa parte onde Deus entra na nossa alma. Mas são aqueles que banem Deus do seu coração e se entregam às suas paixões como não tem entendimento. Cavalo que vive instinto, burro que vive instinto e não tem entendimento, ou seja, não são inteligentes. Eles vivem nas paixões. O que faz a nossa alma, essa faculdade natural da nossa alma superior, o que faz ela nos conduzir como homens e mulheres é verdadeiramente controlar a nossa sensibilidade e as nossas emoções. O que nos faz homens e mulheres, seres humanos, inteligíveis, que nos aproxima dos anjos, é a capacidade de dominar, controlar as nossas sensibilidades e emoções. O grande problema é que hoje as pessoas não querem controlar. Muito pelo contrário, elas querem cada vez mais dar vazão nisso. E cada vez mais estão menos inteligentes. Porque a inteligência, mais ela cresce, mais a gente tem capacidade de controlar tudo isso. Continuando. Por sua inteligência e sua vontade, o homem assemelha-se aos anjos, embora dos homens, na vida presente, neste mundo, no céu não. Dependa dos sentidos que ele propõe os primeiros objetos que ela conhece. Controlar os sentidos, né, as paixões, né, as tentações do olhar, as tentações do ouvir, a busca incansável de prazer, mas a nossa inteligência nesta vida precisa dos sentidos. Então, é mais ou menos assim. Aqui está a parte superior, que é a parte da inteligência, certo? E a parte inferior, que são os sentidos, que nos dão os instintos. Esta precisa dominar esta, né? Ela precisa estar acima dela. Porém, ela só consegue crescer e viver e existir se também tivermos essa. Por quê? Porque os sentidos, né? Os sentidos oferecem a matéria-prima, né? Os objetos para que a gente tenha inteligência. Por exemplo, é através dos sentidos que eu leio para me aprender e melhorar minha inteligência, minha vontade. É as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto é que vão fazendo desenvolver em mim a minha inteligência. Então, essa daqui precisa dessa. Porém, essa precisa dominar essa. Porque o grande problema é quando essa começa a dominar essa. Aí há um emburrecimento da pessoa. Vou apagar aqui. Continuando.
A inteligência e a vontade podem desenvolver-se muito, nunca chegar a conhecer e amar a vida íntima de Deus, pois esta pertence a uma outra ordem totalmente sobrenatural, tanto para os homens quanto para os anjos. Uma pessoa pode ser muito inteligente, ele pode saber muitas coisas, e já existiram muitos homens assim, e mesmo assim não conseguirem entrar na vida íntima de Deus, fazer parte da vida íntima de Deus, porque não é estudando que a gente cria essa vida íntima. Essa vida íntima vem de outra forma, por outros meios, né? O homem e o anjo podem conhecer a Deus exteriormente, pelos reflexos de suas perfeições, nas criaturas, nas coisas criadas. Mas nenhuma inteligência criada ou podem, por suas forças naturais, atingir, nem mesmo de forma confusa e obscura, o objeto próprio e formal da inteligência divina. O homem é tornado doutor, PhD, mas nada disso garante que ele vai conhecer Deus. Porque não é no desenvolvimento da mente, e às vezes tem algumas ideias pagãs que acham que quanto mais eu desenvolver minha mente, mais próximo eu vou chegar de Deus, né? Mais condição eu vou ter de ser de Deus. Mentira. Isso não nos garante. Porque a natureza de Deus é diferente da nossa natureza. A natureza de Deus ela é de Deus. E estar na vida com Deus é participar dessa intimidade. Que não é por razões humanas, nem por faculdades humanas. Claro que Deus vem e age na faculdade, principalmente nas faculdades da alma, nessas superiores, inteligência e vontade, e transforma. Mas ela não nos garante a vida íntima com Deus, né? Por quê? O que nos dá essa vida íntima com Deus? A graça santificante, que é o que nós já falamos nas 2 primeiras aulas, né? Esta graça, ela sim, nos faz participar da vida íntima com Deus. Mas então, por que você falou de faculdade da alma? Por quê? Porque é lá na alma que essa graça atua. A atuação da graça santificante é na alma, nas faculdades naturais da alma, transformando essas faculdades em faculdades sobrenaturais. É pegar a sua inteligência, a sua vontade e voltá-la para Deus. É pegar os seus sentidos, as suas emoções, os seus instintos e voltá-los para Deus. É fazer você participar da vida de Deus, né? E aí é a graça santificante, que vem e introduz nessa ordem superior a verdade. A inteligência e a vontade são tomadas pela verdade. A verdade vem habitar ali, que a verdade é Deus e dá vida. Por quê? Essa faculdade superior da alma, vontade e inteligência, provam para nós, ou revelam para nós, que a nossa alma é imortal. Que o nosso corpo vai morrer, mas a alma não morre. E essa alma, mesmo sem Deus, ela não morre, ela é eterna. Ela pode ir do céu para o inferno. Para os céus que tiverem na graça, para o inferno os que não a tiverem. Mas ela é eterna. Ela não morrerá. Por isso a graça santificante precisa atuar nela para que o organismo sobrenatural ali se desenvolva, e é isso que eu quero chegar em você, na sua vontade, na sua inteligência, cresça a vida eterna. E como que essa vida eterna cresce? Através das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. A graça santificante nos leva a essa ordem superior, supra-angélica. Aí nós vamos ultrapassar, inclusive, a inteligência angelical. O que é isso? A vida íntima de Deus. É como um enxerto divino recebido na própria essência, levando a alma a produzir não mais apenas frutos naturais, frutos sobrenaturais, atos meritórios que merecem para nós vida eterna. Ou seja, é aí, nessa graça santificante na alma, que toca a sua vontade, que toca a sua inteligência e te faz ter atos heróicos de amor a Deus.
que faz com que a sua vontade, com que a sua inteligência se voltem totalmente para Deus e faça tudo por Ele. E fazendo tudo por Ele, te faça entrar na vida eterna, no germe da eternidade que vai crescendo em você. Mas quando que essa graça santificante vem? Através do estado de graça. Em estado de graça ela vem. E o que acontece? Ela traz em si as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. As virtudes infusas e os dons do Espírito Santo vão atuar na sua vontade e na sua inteligência. A sua vontade e a sua inteligência vão caminhar pela ação das virtudes e dos dons do Espírito. É por isso que a minha alma ela vai pensar, a minha inteligência vai criar a partir das virtudes que Deus vai infundir e dos dons do Espírito Santo. É isso que acontece. Gente, é bonito demais. É algo assim de encantar os nossos olhos e entender que a ordem sobrenatural atua em nós. Deus atua em você. Se você está em estado de graça, que pelo batismo e pela absolvição dos pecados, se você perder essa graça do batismo, ela entra em nós e nos leva a amá-lo. Como? Pelas virtudes e pelos dons. Aqui um quadro, para vocês entenderem que elas estão interligadas. Ninguém recebe só as virtudes ou só os dons. Há uma ligação. As virtudes, que podem ser as teologais, que são infusas. O que é infusa? É que Deus coloca. E as morais ou cardeais, que são alcançadas de forma limitada a partir do esforço, né? Eu me esforço, eu consigo ter prudência, justiça, fortaleza e temperança, mas de forma limitada, e também podem ser infusas. Na próxima aula nós vamos falar delas. Hoje nós vamos falar só dessas aqui. Elas podem ser infusas. E junto delas vem os dons do Espírito Santo, que também vamos falar na próxima. Mas aqui é só uma introdução, né? A caridade, ela está muito ligada ao dom da sabedoria, que é o maior e a maior das virtudes, né? A fé ao dom do entendimento, a esperança ao dom de ciência. Não vou explicar cada um, porque nós vamos falar disso mais para frente. A prudência ao dom do conselho, a justiça, faltou cedilha aqui, ao dom da piedade, a fortaleza ao próprio dom da fortaleza e a temperança ao dom de temor a Deus, né? Estas virtudes, claro, são só essas virtudes que existem, não. Principalmente nas morais aqui, Santo Tomás falava de mais de 50 virtudes morais. Tanto infusas quanto adquiridas, né? Tanto pelas nossas forças quanto pela graça de Deus. Mais 50. Só que essas aqui são a base. É o mínimo, né? As teologais são só 3, não tem mais. Caridade, fé e esperança são só 3. Mas as morais são inúmeras, né? Vamos falar um pouquinho então das virtudes teologais, né? Vou só pegar aqui no livro para me conferir uma coisa aqui importante. Interessante. Não, deixa para depois. Daqui a pouco eu falo disso. As virtudes teologais são virtudes infusas que têm por objetivo o próprio Deus, nosso fim último. Então quero que você entenda isso. Estas virtudes aqui, ó, elas têm por objetivo o próprio Deus. Elas são um doar-se de Deus para nós e uma entrega de nós a Deus. Aqui, ó, é uma experiência do próprio Deus na fé, na esperança e na caridade. É uma experiência, é um estar em Deus. E estas aqui infusas, elas são as virtudes que vêm mudar os nossos atos, né? Seriam as nossas atitudes. Aqui, relacionamento com Deus. Aqui, atitudes. Para entender? Aqui, eu estar mais junto de Deus. Ela me leva a estar em Deus. Mas essa aqui não leva para Deus, não? Leva. Mas elas me levam primeiro a atitudes que me levam a Deus. Aqui, é como se fosse uma ligação já direta com Deus.
Diz assim no livro: as virtudes morais infusas, aí tem que ser infusa, não é adquirida, né? Não é por força nossa, é Deus que dá, tem por objeto os meios sobrenaturais, proporcionado ao nosso fim último. Assim, a prudência dirige nossos atos nesse sentido. A religião nos faz prestar culto a Deus, a justiça nos faz dar a cada um o que lhe devemos, a fortaleza e a temperança regulam nossa sensibilidade. Ou seja, elas sempre vão estar ligadas a coisas que a gente vai fazer. Aqui não. Aqui vão sempre estar ligadas ao nosso relacionar-se com Deus. Entre as virtudes teologais, vou apagar isso aqui agora, porque aí eu vou rabiscando outras coisas. Vou apagar os dons aqui, tá, gente? Pode, né, Cris? Não tem problema não, né? Isso não importa, não. A Cris está aqui comigo, gente. Participando aqui, ao vivo. A Cristiane. Que graça, hein, Cris? Que chique, hein? Brincadeiras à parte. Nós vamos falar, então, das virtudes teologais, né? As 3 virtudes teologais. Deixa só assim que já melhora. Bom, entre as virtudes teologais, a fé infusa, a fé, né, é aquela que nos faz crer em tudo que Deus revelou. Tem gente que fala assim: nossa, eu tenho muita fé, que eu acredito que a oração muda. Ótimo. Mas essa não é a fé infusa. Porque a fé infusa não faz não acreditar simplesmente na oração que eu vou fazer, mas me faz acreditar em tudo que Deus revelou. Tudo que Deus fez. Mas não é acreditar ao ponto de eu estudar, porque eu vou estudar, não. Ela me faz entender a fé, me faz entender a verdade. A verdade com V maiúsculo, que é Deus. Deus é a verdade. Então a fé me faz entender o que é a verdade, né? Ela nos faz entender todos os mistérios, toda a criação de Deus. É como que abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para enxergar o mundo espiritual, criado e revelado por Deus em Jesus Cristo. É isso que a fé faz em nós, né? A fé, então, é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Vamos para o livro aqui, que vai ficando mais fácil para vocês entenderem. Na página 63, o padre Carregou Lagrande faz uma analogia muito que eu quero ler para vocês. Pensemos num sábio que estuda a doutrina católica, que não a rejeita com amargura e que diz mesmo, muitas vezes, por ter fé, gostaria de tê-la como vós, não consigo. Ou seja, ele estuda, ele vê as pessoas tendo fé, ele vê as pessoas na missa, ele vê as pessoas na igreja, mas ele estuda, mas ele gostaria de acreditar como vocês, mas não consigo. E é verdade, ele quer, mas não pode, pois o estudo e a boa fé nem sempre alcançam a verdade. Para que fique claro que a certeza racional não é a certeza primeira sobre a qual se apoia a doutrina católica. Ou seja, nós não acreditamos numa certeza de que pensou, que estudou, não. Isso não é a base da fé. A fé não é algo assim, eu estudei a verdade, sei que é a verdade. Porque não. Este sábio, ele estudou muito, mas ainda não crê. Esse sábio, portanto, conhece a doutrina católica, admite suas proposições e sente a sua força. Ele aceita que o homem que se chamava Jesus Cristo, que viveu e morreu de uma forma prodigiosa, ele se impressiona com o sangue dos mártires na época da constituição da igreja. Ele dirá de bom grado que esse foi o maior fenômeno já ocorrido no mundo e dirá: isso é verdade. E contudo, ele não conclui. Sente-se oprimido pela verdade como num sonho, onde se vê sem ver. Um dia, porém, esse sábio se põe de joelhos. Olha que lindo. E ele sente a miséria do homem e levanta as mãos ao céu dizendo: do fundo da minha miséria, ó meu Deus, eu clamo a vós. Do fundo da minha miséria, ó meu Deus, eu clamo a vós. Nesse momento, alguma coisa se passa nele. As escamas caem de seus olhos, um mistério se realiza.
Ei-lo transformado. Ele é agora um homem manso e humilde de coração. Já pode morrer, pois conquistou a verdade. Olha só. Todo o estudo que ele fez não valeu de nada. Porque a verdade, que é o próprio Cristo, que vem da fé, não vai ser estudando ela. Não, mas eu estou aqui fazendo um curso sobre a busca da intimidade e eu não vou crescer na minha intimidade. Olha, o curso pode te ajudar a encontrar o caminho, mas não a intimidade. A intimidade vem do fruto da fé, do crer no Deus, de estar com Deus. E isso vem pela oração, pela abertura de coração, pelo estado de graça. Aqui nós estamos dando para você direções para... Nem o caminho ainda é. Porque não é intelectualmente que a gente acha o caminho da fé. O caminho da fé vem a partir da nossa abertura e entrega a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Continuando aqui no livro. Se para alcançar o motivo formal da fé cristã, bastasse a fé adquirida, nascida do exame histórico do Evangelho e dos milagres, que eu confirmo, a fé infusa seria inútil. Como também seriam inúteis a esperança infusa e a caridade infusa. Bastaria a boa vontade natural da qual falavam os pelagianos. Para ele, a graça e as virtudes infusas não eram absolutamente necessárias à salvação, mas somente para realizar mais facilmente os atos da vida cristã. Ou seja, se for estudando o tempo todo, é só uma moto que passou, viu, Cris? Não tem problema não. O barulho foi esse, viu, gente? Se fosse estudando, bastaria ser bonzinho. Bastaria ser uma pessoa que busca conhecer e é convencido pelo conhecimento. O conhecimento até nos convence, mas não nos faz experimentar a verdade, vivenciar a verdade. Só Deus. Por quê? Quando a gente fala do germe da eternidade, nós falamos do germe da eternidade, germe da eternidade, graça santificante, ele é o próprio Deus. Ele é uma natureza divina, não uma natureza humana. Então não adianta o raciocínio, a inteligência, a vontade humana. É preciso que alguém sobre-humano, sobrenatural, coloque em nós coisas sobrenaturais. Aí eu entro numa vida sobrenatural. A vivência de uma vida sobrenatural, né? A fé nos leva a essa vivência da vida sobrenatural. Na página 64, está escrito assim, ó. A fé infusa é como uma faculdade de audição sobrenatural, como um sentido musical superior, que nos permite ouvir as harmonias espirituais do reino dos céus. É como se o nosso ouvido fosse capaz de ouvir os mistérios de Deus. E aí, o padre Garrigou Lagrange dá um exemplo interessante, que vai ser fácil de você entender. Porque todo mundo pode ouvir os mistérios de Deus. Mas assim como ouvir uma sinfonia, há diferença nos ouvintes. Às vezes a sinfonia que é tocada é a mesma, mas quem ouve é diferente. Olha o que ele fala. Há uma diferença semelhante a que existe entre dois ouvintes de uma sinfonia de Beethoven. Quando um dos dois tem e o outro não tem. Ambos escutam todas as notas da sinfonia, mas somente um capta o sentido e a alma dessa sinfonia. Da mesma forma, somente o crente adere sobrenaturalmente ao Evangelho, como palavra sobrenatural de Deus, e o faz mesmo que seja letrado, enquanto o sábio, com todos os meios da crítica, não pode, sem a fé infusa, a ele aderir dessa forma. Ou seja, por mais que às vezes eu seja inteligentíssimo, estude muito, mas não é isso que vai me fazer crer. Não é isso que vai me fazer ter fé. Talvez eu não sei nada. Talvez eu sou ignorante, um analfabeto. Mas se eu busco a Deus de verdade, se eu abro o meu coração, se eu caminho em estado de graça, automaticamente Deus infunde. Porque a fé, a caridade, a esperança são infundidas por Deus dentro do coração humano. Não é adquirida por esforço humano, mas por graça.
Entenda isso. A graça santificante, que é o próprio Deus, Ele que coloca isso em nós e faz crescer em nós. E esse é o caminho à vida interior. O que é a vida interior? O que acontece na vida interior? O que alguém tem quando tem uma vida interior? Ele tem fé, esperança, caridade. Ele tem os 7 dons do Espírito Santo. É isso que ele tem. E que vai crescendo à medida que a gente busca cada vez mais esse crescimento. Essa vida espiritual. Vai crescendo em nós. Aquela está de graça. Então ela tem virtudes. Então ela tem os dons do Espírito. Então ela consegue ter intimidade, porque ela crê em tudo. Continuando aqui, o padre Garrigou Lagrange diz: um convertido diria, eu li, eu refleti, eu desejei, segui. E um dia, sem saber como, andando pela rua ou em casa, ao pé do fogo, não sei explicar, mas de repente eu já não era mais o mesmo. De repente, passei a acreditar. Olha que bonito. De repente, sem saber como, eu creio. Eu creio de verdade. É isso que o Senhor diz para nós, né? Os acordes perfeitos dessa sinfonia se chamam os mistérios da Trindade, da encarnação, da redenção, da missa, a vida eterna. Ou seja, com essa audição superior, o homem é guiado em direção à eternidade, caminhar-se cada vez mais para as alturas de onde provém essa harmonia. Ou seja, através desta abertura, dessa infusão de Deus em nós, a gente entende que é a Santíssima Trindade. Porque imagina, ninguém vai conhecer o que é a Santíssima Trindade estudando, porque é um mistério. Ninguém vai conseguir chegar, através de estudos racionais, ao mistério da Eucaristia. Mas eu creio porque me falaram, porque tem a tradição. Isso só não te adianta. É preciso que Deus venha e coloque a fé verdadeira ao ponto de você olhar para o pão eucarístico e dizer, é Jesus Cristo. Eu creio, porque Deus me fez crer. E isso vai me manter de pé na minha fé. E junto com a fé, vem, junto com as duas asas, junto da fé, Deus nos dá duas asas para que a gente possa chegar até Ele, que é a caridade e a esperança. A caridade e a esperança são as duas asas que junto da fé nos fazem voar alto, nos fazem ir para o eterno. A fé é a base. Por que a fé é a base? Porque ela me faz crer. Mas a caridade e a esperança são aquilo que me impulsiona a ir para o alto. As 3 virtudes juntas nos fazem chegar ao eterno. É isso que você precisa entender. Vou ler aqui o que diz para você. Para atender efetivamente o sobrenatural e alcançá-lo, o homem recebeu como que 2 asas, a esperança e a caridade. Com elas ele voa na direção indicada pela fé. A fé indica, a esperança e a caridade nos leva. A caridade é um amor a Deus superior, mais desinteressado. Ela nos faz amar a Deus, não somente para possuir um dia, mas por Ele mesmo e amá-lo mais que a nós mesmos, por causa de sua infinita bondade, que em si mesma é mais amável que dela nos vem. Essa virtude nos faz amar a Deus acima de tudo, como um amigo que nos amou primeiro. Ela ordena para Ele os atos de todas as outras virtudes, que ela vivifica e torna meritórias. Ela é nossa grande força sobrenatural, a força do amor, que superou todos os obstáculos durante séculos de perseguição, mesmo em frágeis. Olha o que o padre diz. A caridade, a maior de todas as virtudes, né? O que ela é? Ela é o dom de amar a Deus sobre todas as coisas. E de amá-lo ao ponto de morrer por Ele. De amá-lo ao ponto de eu não conseguir mais estar longe dele. Por isso que é graça infusa, porque ninguém seria por Deus por força pessoal. Eu vou morrer por amor a Deus porque eu quero. Não, eu vou morrer por amor a Deus porque Deus me deu a graça. É isso que eu quero que você entenda. Aqui, essas 3
são graças que Deus coloca em nós. E a caridade perfeita, a caridade maior, é literalmente amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus em todas as coisas. Como assim? Eu amo a Deus. Por isso estou aqui falando com vocês. Por isso estou aqui dedicando parte do meu tempo, estudando. Mesmo às vezes não dando conta de passar tudo que eu gostaria. Mesmo às vezes não conseguindo ser tudo que eu deveria. Mas estou aqui por amor a Deus. Ah, então ótimo, você faz as missões. Não, eu amo os meus filhos, eu tenho 4. Por amor a Deus. Sou fiel à minha esposa, por amor a Deus. Eu amo a minha esposa, por amor a Deus. Eu amo as pessoas que eu convivo com elas, por amor a Deus. Não por elas. Ah, mas então sua esposa vai ficar ofendida. Você ama ela, você tem carinho por ela, por amor a Deus? Bom, se ela ficar ofendida, falta nela também a caridade. A graça infusa. Porque se ela tiver, ela vai entender que o marido que a ama por amor a Deus e faz isso por graça que Deus dá a ele, esse marido é incapaz de querer feri-la, decepcioná-la, traí-la. Porque ele estaria ferindo, decepcionando o próprio Deus. Isso é que a gente precisa entender. A caridade que Deus coloca em nós, esse dom de amor que Deus coloca para amarmos a Ele, não é que a gente vai viver para Deus, só com Deus, não. Amarmos a Ele e todo o resto ser vivido por Ele, por Deus. Eu vivo, eu respiro, eu convivo, meus atos, meus pensamentos são por amor a Deus. Isso é a caridade infusa. Isso é o dom do amor, né? E o maior de todos. Porém, quando a gente peca mortalmente, a gente perde a graça santificante, né? O pecado mortal, ele anula a graça santificante. E anulando a graça santificante, perdemos, primeiro, a caridade. Diz assim no livro: ele perde a graça santificante e a caridade, uma vez que se afasta de Deus, deixando de amá-lo mais que a si mesmo. O pecado mortal é um ato egoísta, é um ato de amor próprio. Quando eu peco é porque eu estou me amando mais do que amando a Deus. E aí eu perco a graça santificante. A misericórdia divina lhe permite conservar, contudo, a fé infusa e a esperança infusa. Eu pequei mortalmente, eu perco tudo? Não, eu perco primeiro a caridade e a graça santificante. Perdi. A misericórdia divina deixa em mim ainda a fé e a esperança. Elas ainda ficam em mim, né? Elas são conservadas. Desde que o meu pecado mortal não seja contra elas. Se o meu pecado foi um ato contra a minha fé, eu perco a fé também. Se foi contra a esperança que Deus colocou, eu a perco também. A caridade é fácil. Eu já perco de cara. É fato, eu já perco de cara. Agora, interessante. O mundo hoje vive perdido no pecado. As pessoas perderam a consciência do pecado, a noção do pecado. E elas dizem que amam. Mas é um amor limitado, egoísta. Um amor que não deveria ser chamado de amor. Porque o amor verdadeiro, o amor que é amor mesmo, é esse amor, é a caridade perfeita. É o amor que nós só o possuímos em estado de graça. Em pecado a gente não tem. Podemos então concluir que em pecado não amamos. Isso. Se eu estou em pecado, eu não amo. Eu não amo a minha esposa. Porque aí é limitado, aí é vazio. Falta Deus. Eu só amo plenamente em estado de graça. Essa é a conclusão. E a fé e a esperança ainda ficam em mim pela misericórdia, até mesmo para me levar de volta ao amor, levar de volta ao estado de graça. Das 3 virtudes teologais, a caridade é a mais elevada. E, com a graça santificante, ela deverá durar eternamente. A caridade de São Paulo jamais passará. Por ora permanecem essas 3 coisas, fé, esperança e caridade.
mas a maior delas é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Né? A caridade é a maior de todas. Concluo, termino com vocês, convidando vocês a pararem e refletirem. Vocês querem ter intimidade com Deus? Querem ter uma vida interior verdadeira? Comecem a cultivar uma vida em estado de graça, de constância. E começar a enxergar, contemplar em você um organismo sobrenatural que cresce. Quanto mais você permanece em estado de graça, maior vai ficando esse organismo. Eu caí, já acabou de imediato? Não. Até porque se você se confessa, se você não permanece no pecado, você já logo retoma. Mas comece a imaginar que a sua alma, na inteligência e na verdade que ela traz como faculdades naturais dela, se tocadas pelo sobrenatural, são capazes de fazer de você um homem e uma mulher eternos. Não na eternidade que todos terão, mas numa eternidade face a face com Deus. Onde você vai amá-lo, onde você vai estar com Ele sempre, face a face. Uma graça que toca a sua alma e que te faz amar numa caridade perfeita, crer numa fé verdadeira e ter esperança confiante num Deus que não decepciona, que vai te dar os dons do Espírito Santo. É isso. A graça santificante faz isso com você. Portanto, talvez você pense que não dá conta, que não consegue, que é pecador demais, Pare, porque é Deus quem faz. Deus é tão maravilhoso, Deus nos ama tanto que Ele prova para nós que não são os nossos méritos, porque senão não seria infuso, senão não seria dom, senão não seria doação dEle para nós. Muito pelo contrário, seriam os nossos esforços humanos, mas o esforço humano não consegue nada. O único esforço humano que você precisa ter é o esforço humano de se voltar para Deus, de buscar a confissão. O resto, Deus faz. Se confesse e reze. O resto, Deus vai fazendo em você. Esse é o seu esforço. De não cair em pecado mortal. E se cair, se confessar. De buscar ter uma vida de oração. O resto, Deus faz. E a intimidade, cada dia mais vai crescendo no seu coração. Deus abençoe você e continue acompanhando o nosso curso Em Busca da Intimidade. Um grande abraço.